Muito prazer para aqueles que eu não conheço. Eu sei que as pessoas grandes gostam de números e resultados quantitativos. Eu vou trazer um pouquinho deles sobre o trabalho do Entrando em Cena, mas eu queria começar mostrando um pouquinho da fala dos nossos jovens. Eu vou mostrar 1,5 minutos de cada vídeo, porque eles têm 10 minutos cada um. Então, só para vocês verem um pouquinho a carinha, um pouquinho do que a gente faz, tá bom? Entrando em Cena é uma casa para mim. Eu acho que eu construí uma família aqui, porque as pessoas que estão aqui eu gosto muito, eu gosto demais mesmo. Entrando em Cena é o lugar onde eu venho, que eu me sinto bem, onde eu aprendo as melhores coisas de toda a minha vida, até hoje eu já aprendi. Onde eu fiz os meus melhores amigos. Não tem palavras, não dá pra descrever o que Entrando em Cena é tudo pra mim. Me mudou demais Entrando em Cena. Depois que eu entrei aqui, mudou tudo. Eu comecei a pegar mais amor pro estudo. Comecei a saber o que eu mais quero fazer na vida. É um projeto que me fez ser alguém melhor, que me fez ser alguém ligado à arte, ligado às coisas não palpáveis, às coisas palpáveis, às coisas que me fazem agora ser o que eu sou. É você, com as artes, com as artes cênicas, com o teatro, com o circo, você entrar em cena não só no palco, tipo, não na questão artística, mas em questão, assim, da vida, sabe? Você aprender com as artes e crescer com isso. Eu aprendi a me soltar melhor e me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não sou diferente. Eu sou igual, eu vou fazer a outra pessoa ficar feliz, eu vou passar o que eu aprendo para as demais pessoas. Por exemplo, minha família, eu passo tudo que eu aprendo aqui, eu vou atrás deles para ensinar. Sou mais aberta, vejo a arte como parte de mim. Eu me sinto melhor com a minha alma, com o meu ser. Não, melhor, Eu passei bem pouquinho mesmo, porque o tempo que a gente tem aqui é pequeno. Então, eu queria contar um pouco do que é o Entrando em Cena. O Entrando em Cena é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 2010 e que começou a atuar em Bragança Paulista em 2012. Vocês viram primeiro um pouquinho do projeto que aconteceu em Bragança Paulista entre 2012 e 2013 e depois o projeto que aconteceu em Atibaia o ano passado, em 2014. Esse ano, o Entrando em Cena está atuando em Bragança Paulista e em Atibaia. A missão do Entrando em Cena é utilizar a arte e a cultura para despertar na juventude o desejo de se transformar e, consequentemente, transformar a sociedade. A gente trabalha através de um completo programa de arte e educação e um programa sociocultural com diversas ações, com diversas vertentes, sempre procurando que o jovem seja protagonista da sua própria história e protagonista dessa transformação social. Então, a ideia é empoderá-los através dessa arte, através da cultura, através dos seus próprios sonhos, para que eles sejam esses protagonistas.
Um dos nossos projetos, que as pessoas conhecem menos, porque costuma se ver muito o nosso projeto de formação artística, porque a nossa galerinha está por aí, se pendurando nas árvores, se apresentando pelos lugares, e as pessoas conhecem menos o nosso projeto de empreendedorismo, que é o Entrando em Cena no Mundo. A gente já realizou 3 edições, é um projeto de formação de jovens empreendedores socioculturais. A gente realiza oficinas de criação e de desenvolvimento de projetos, onde eles são instrumentalizados para poder desenvolver seus próprios projetos. Eles escrevem plano estratégico, eles escrevem orçamento, depois eles concorrem a um prêmio para poder implementar os seus projetos. E a gente já formou, nesses 3 anos, 70 jovens como empreendedores socioculturais em Bragança e em Atibaia. Foram 2 edições em Atibaia, 2 edições em Bragança e 1 em Atibaia. 20 projetos socioculturais foram elaborados e inscritos nesse prêmio Entrando em Cena no Mundo pelos jovens. 7 projetos foram realizados. Entre eles, a gente teve projeto para trabalhar com morador de rua, projeto de uma menina de 15 anos para trabalhar na prevenção da violência contra a mulher. Ela está desenvolvendo um trabalho lindo pelas escolas na cidade. Um dos nossos jovens de Atibaia, ele desenvolveu oficinas de rap em instituições, em escolas. Hoje ele está contratado pelas instituições para dar oficina de rap para as crianças. A gente teve um trabalho com jovens no Green Park para aumentar a perspectiva profissional desses jovens. Tudo feito por jovens. E agora a gente tem 3 projetos que foram premiados agora em fase de implementação. Um agora começando, vai oferecer oficina de redação para os jovens, depois vai levá-los ao abrigo e a um asilo, para eles ouvirem as histórias de outras pessoas e depois contarem através de um blog. Então, são os nossos próprios jovens indo atrás dos seus sonhos e protagonizando essa mudança. São 700 pessoas beneficiadas indiretamente através desses projetos, e a gente produziu um guia de elaboração de projetos culturais para jovens transformadores. Eu trouxe aqui. A gente pode circular entre vocês, está disponível também na internet. É um guia com a metodologia do Entrando em Cena, para que qualquer jovem possa desenvolver o seu projeto. Então, como ele acessa o seu sonho, como é que ele transforma isso em algo viável. Esses são os nossos projetos de formação artística, o primeiro ato e o segundo ato. A ideia é utilizar as artes cênicas, o teatro, o circo e a dança, como ferramenta para empoderá-los, como ferramenta para essa transformação social. A ideia não é atender milhares de jovens com uma oficina de 1 hora por semana. A ideia é um programa bastante abrangente. A gente incentiva que eles participem de todas as oficinas, de todas as linguagens. A gente incentiva que eles façam intervenções artísticas, que eles participem da vida social, da vida cultural, da vida política da cidade. Aliás, é muito importante dizer que um valor do Instituto Entrando em Cena é trabalhar com jovens de diferentes classes sociais e econômicas, de diferentes contextos culturais. A gente acredita que a diversidade é muito importante. As ações são todas gratuitas para qualquer jovem, os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro, enfim. Através desses projetos de formação artística, a gente já atendeu 250 jovens. Foram diversas intervenções, cerca de 20 pela cidade, aqui em Atibaia, em diversos lugares da cidade. A gente produziu 2 espetáculos de rua, um em Atibaia, um em Bragança, e esses espetáculos, eles inclusive circularam pela cidade. Aqui em Bragança a gente fez zona rural, a gente fez periferia, a gente fez centro da cidade, com um espetáculo feito pelos jovens. O Entrando em Cena Convida é uma ação que a gente traz a sociedade para perto desses jovens. Então, a gente faz mostras de processo criativo e a gente abre oficinas artísticas para a comunidade, para que os jovens e a comunidade interajam. Então, são oficinas abertas, gratuitas, e sempre com essa intenção de promover esse diálogo. A gente já fez 20 oficinas de diferentes linguagens, passaram 600 pessoas por essas oficinas. Esse ano, todo mês, no último final de semana do mês, a gente tem Entrando em Cena Convida, lá no Matadouro. O Entrando em Cena Apresenta tem o objetivo de difundir uma arte transformadora. Então, os meninos fazem uma arte transformadora e a gente traz outros espetáculos para dar referência para eles e para a sociedade. Então, em 2013, a gente fez um festival de artes cênicas aqui em Bragança, e o ano passado a gente fez um festival de arte social em Atibaia, onde a gente trouxe só espetáculos feitos por jovens de organizações sociais.
Então, a gente trouxe Bate-Lata, que é uma organização de Campinas, trouxe meninos do Morumbi, trouxe Circo Escola de Diadema, e, óbvio, os jovens do Entrando em Cena também estavam nesse festival. Foram 23 espetáculos trazidos para a nossa região, apresentados gratuitamente, e cerca de 10 mil espectadores que assistiram isso. Com relação à viabilização desses projetos, a gente tem viabilizado até hoje os projetos através das leis de incentivo fiscal. A gente usa principalmente a Lei Rouanet, que é a lei federal, e o PROAC, que é a lei estadual. E empresas privadas que se beneficiam desses incentivos fiscais, a CSN, o Centro de Alimentos aqui de Bragança e até a TESA têm sido os nossos patrocinadores até hoje. Foi cerca de R$1 milhão investidos em 3 anos e meio de projeto na cultura, a cultura usada como ferramenta de desenvolvimento social. O ano passado, apenas em Atibaia, que uma parte do projeto foi realizado através de um convênio entre a Prefeitura de Atibaia e uma instituição de Atibaia, Difusão Cultural. Nós fomos parceiros, levamos a nossa metodologia para lá, e, tirando essa parceria, todo o resto tem vindo de iniciativa privada. A gente tem um apoio das secretarias de cultura, tanto aqui em Bragança como lá, e esse apoio ele é basicamente com o espaço, né, que é dedicado para a gente, o espaço público onde o projeto acontece, e muitas vezes com equipamento de som, equipamento de luz, estrutura, quando a gente vai para a rua, às vezes transporte, com alguma infraestrutura. Além disso, nós temos 10 pessoas trabalhando na nossa equipe fixa, nesses 3 anos. São pessoas da área de coordenação, comunicação, administração. Além disso, a gente contrata arte-educadores mensalmente, a gente contrata prestadores de serviço, a gente já tem 3 jovens que foram nossos alunos, que hoje em dia são monitores, e diversos jovens alçando voo a partir do projeto. Temos 4 jovens que formaram uma trupe, se apresentam no Busca Vida, se apresentam escola de samba, se apresentam pela cidade. E esse ano a gente ocupa o Centro Cultural do Matadouro, que é um equipamento com potencial incrível, um equipamento ótimo, numa região incrível, que tem acesso a partir de todos os lugares da cidade e que estava com pouco uso. Nós estamos ocupando o Centro Cultural do Matadouro. Apesar disso, a gente não sabe se a gente continua o ano que vem, sempre é uma dúvida. Quando chega segundo semestre, a gente começa a ficar apavorado. Será que a gente vai conseguir captar recursos? Será que não vamos? Será que vamos conseguir fechar convênio? Será que não vamos? Nesse momento, não sabemos, mas a ideia é, sim, continuar com esse trabalho. Eu acho que meu tempo já acabou, né? Está acabando? E é isso, na verdade, o que eu queria apresentar para vocês era um pouquinho do que o Entrando em Cena vem fazendo. Estou à disposição. Trouxe um relatório de atividades também, dos nossos 2 primeiros anos. Queria deixar circulando entre vocês para quem quiser conhecer. Vi, só uma questão de ordem. Primeiramente, queria te parabenizar pelo seu trabalho. Conheço de perto o seu trabalho. E realmente, quando você fala do segundo semestre, é um pouco assustador, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no ano seguinte e se começa aquela batalha novamente. Não tem uma continuidade desse trabalho, ou uma garantia da continuidade desse trabalho. Então, seria importante, através de convênios, sei lá, o apoio da Secretaria de Cultura, para que isso possa ser renovado a cada ano, de que forma para ser estudado em questão de PROAC, questão da Lei Rouanet, mas que o município possa também estar incentivando. A gente começou com esse trabalho no Matadouro, né, abrindo aquilo ali para a escola e utilização melhor daquela última sala para desenvolver esse trabalho. Na questão de dança, ator, circo, porque não é a pequenos módulos, e sim a experiência de continuidade de trabalho é que vai dar experiência a esses jovens, que é incrível esse trabalho. Então, assim, eu acho que seria interessante essa casa dar o apoio, né, fazer uma moção, uma indicação, para que realmente esse trabalho, Entrando em Cena, tenha uma continuidade no município de Bragança, porque é um trabalho bastante criativo, um trabalho bastante desenvolvido, através da sua coordenação aí. Espero que
os próximos secretários continuem dando início e continuidade a esse trabalho, mas a cada ano renovando para que possa crescer o projeto, porque senão ele para, daí ele dá um tempo, daí ele começa de novo, daí ele para e não... Questão de ordem, fica, vereador. ok? É bom. Obrigado. Eu quero que faça pergunta para esclarecimento de dúvidas, não comentários, por favor. Desculpa, presidente. Tá bom, presidente. Como foi comentário, eu não posso responder. A nossa sessão é transmitida ao vivo. Eu queria só explicar o que é trupe. Desculpa, não entendi. A nossa sessão é transmitida ao vivo. Tem muitas pessoas que escutaram a senhora falar. Eu queria que a senhora explicasse o que é trupe. O que é trupe? Trupe é uma companhia. É uma companhia, é um grupo. Trupe, na verdade, é uma maneira lúdica de chamar, como a gente gosta de chamar no circo. No circo, as pessoas chamam as companhias de trupes. Mas é uma companhia, é um pequeno grupo que circula, que produz intervenções artísticas, apresentações e que circula pela cidade. Viviane, eu queria cumprimentá-la por todo o trabalho, bem como a toda a trupe. Mas queria colocar uma questão. Nós sempre falamos isso relacionado à cultura, né? Se não seria possível ampliar essa parceria envolvendo outras secretarias, não só do município, como do Estado, a nível de educação, de esportes, de saúde, porque nós temos outros métodos e outros mecanismos que possam ser aplicados também em organismos desse porte, tanto seja na educação, na saúde. Então, falasse um pouquinho sobre isso, se é viável, se é interessante, se há possibilidade de ampliar esse leque. Com certeza, é super viável. Inclusive, da outra vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre cultura e a transversalidade da cultura, né? A cultura, ela conversa exatamente com todas as áreas. Com a educação, com a assistência social, com a saúde, com a economia. E a gente trabalha a cultura com foco no desenvolvimento social. Então, é possível, na verdade, dialogar tanto com a educação, porque é um trabalho de educação que a gente faz, de educação não formal, né? A gente chama de arte-educação, é um trabalho de educação não formal, mas a gente trabalha com a educação. O nosso foco é pedagógico, a arte, eu costumo dizer que é uma desculpa, né? É como a gente traz o jovem, é como a gente os mobiliza, mas a cultura, a arte é uma desculpa para trabalhar a educação. E assistência social, com certeza, porque o que a gente faz é envolvê-los aí com todo o desenvolvimento da sociedade, né? Essa é a proposta. A gente tem buscado esses mecanismos. Ainda o mecanismo que eu mais conheço, que eu mais tenho acesso, é o da cultura. Mas a gente tem buscado esse diálogo com a educação, com a assistência social, e se essas portas se abrirem para a gente vai ser incrível. Inclusive, a gente conversou com o vereador Valdo sobre desenvolver esse projeto dentro da escola, através do projeto Mais Educação, através do projeto Mais Cultura. São ferramentas que a gente quer sim usar, se existir a possibilidade. Já houve, por favor, só uma informação, já houve esse trabalho educacional dentro das escolas, seja aqui em Bragança ou em outra cidade, que seria de campanha de dengue, campanha de redução de acidentes e outras? Através do Entrando em Cena, não. Mas teve. Existem diversas ações que eu conheço que são feitas dentro das escolas, sim, usando a cultura como ferramenta de educação. Que seria uma boa opção. E a sua formação, só para a gente ter... Eu sou jornalista, sou atriz, e minha especialização é como gestora cultural. E parabéns pelo seu trabalho e das pessoas que conseguiram até arrumar alguns empregos, né, decorrentes dos projetos que desenvolveram. Já tem muita gente hoje em dia que vive disso, apesar dos jovens sempre que chegarem e falar, não dá para viver de cultura, não dá para viver de arte. A gente fala, dá sim, a gente vive. Todos nós aqui vivemos, todos os educadores vivem. A nossa assessora de imprensa só trabalha com cultura, então a gente sempre diz para eles sim, e a gente promove conversas inspiradoras, a gente traz outros jovens que são empreendedores sociais e culturais para mostrar para eles que sim, é possível não só transformar, como é possível viver disso, né? Ou viver de outras coisas, mas usando a criatividade, a arte para transformar em qualquer área, né? Por favor. Aqui, Natanael Ananias. Qual a participação efetiva assim, do município no auxílio deste trabalho que vocês fazem, financeiro? Financeiro, hoje, nenhum.
Bom, ainda não tivemos financeiro nenhum. O que a gente tem é um apoio. Então, hoje, o que a gente tem, por exemplo, em parceria com a Secretaria de Cultura, é o espaço, que é o Centro Cultural do Matadouro. A estrutura do espaço foi colocada pela Secretaria de Cultura, então, e equipamento, por exemplo, equipamento de som é da Secretaria de Cultura, né? E quando a gente faz eventos, a gente usa muito a Praça do Matadouro, então é colocado também equipamento de som, é esse o apoio que a Secretaria e que a Prefeitura nos oferece hoje, mas financeiramente nenhum ainda. Viviane, rapidinho. Com relação a esse apoio, vocês já chegaram a receber um recurso financeiro, por exemplo, de outra prefeitura, de Atibaia? Você já teve esse tipo de ajuda? Diretamente não. Em Atibaia, o ano passado, a gente fez uma parceria com a Difusão Cultural, e a Difusão Cultural, sim, tinha um convênio com a Prefeitura para desenvolver esse projeto. Então, a gente reproduziu a nossa metodologia lá, através da Difusão Cultural e de um convênio com a Prefeitura. Então, a gente também, esse ano, estamos novamente conversando com ambas as secretarias para tentar esse convênio, esse termo de parceria. Encerrado. A palavra está aberta ao vereador Valdo Rodrigues para os encaminhamentos que julgar cabíveis em relação ao assunto tratado no Tribunal Livre. O prazo para a manifestação do vereador é 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, a população aqui presente, para nós é uma satisfação muito grande trazer a Viviane esta casa para falar um pouquinho do Instituto Entrando em Cena. Nós acompanhamos o trabalho do Instituto, tá? E vocês puderam ver aqui em poucos minutos quantas ações que o Instituto conseguiu realizar na nossa cidade. A importância do trabalho, do protagonismo juvenil, né? Coisa que nós estamos discutindo já há alguns anos dentro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dentro do próprio CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança, dentro do próprio CONDECA, mas ainda nós estamos na esfera da filosofia, da discussão, e aí nós temos aqui na cidade de Bragança Paulista o privilégio de ter uma pessoa que não precisou ir para o papel, ela já foi direto para a prática, logicamente teve um planejamento para isso, ela não foi para esse debate, mas ela mostrou para a gente de forma prática que é possível fazer. E nós aqui preocupamos bastante, essa casa tem discutido muito a questão dos jovens, a questão das drogas, e está aí uma resposta, né, para a prevenção. Nós precisamos dar à criança, ao adolescente, aquilo que lhe é direito, aquilo que está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. E você traz para nós, com a sua experiência, com o projeto, com esta organização, traz para a gente dizendo assim, olha, está aí o caminho para vocês, né? E nós podemos avançar com isso. E o interessante também a maioria das organizações que vão se instalando, geralmente cria-se as organizações e de imediato bate na porta da prefeitura dizendo, olha, eu fiz uma instituição e eu preciso de recurso. O Instituto, ele mostra para a gente o seguinte, que existem outros meios, ela vai atrás da Lei Rouanet, através do PROAC, buscar recursos, e se vocês verificaram o montante de valor que ela já trouxe, que o Instituto trouxe para Bragança Paulista, eu tenho certeza, vereador Noe Camilo, que já foi secretário de Cultura, é um montante considerável, inclusive em relação ao orçamento que tem a nossa cultura do nosso município. R$1 milhão em 3 anos. Né? Hoje, quanto que nós temos de orçamento para a cultura, para os projetos? Então, ela tem aí uma dica, fica a dica para nós, vereadores,